Então vamos lá, olha aqui as nossas camisetas que você pode abençoar. Agora sim. Aqui estão as nossas camisetas que você pode abençoar o nosso ministério, a nossa obra, nos fazer continuar. Lembrando a você que a nossa palavra, tanto do Evangelho de Jesus Cristo, como as nossas orações, os cultos e também o nosso trabalho com o grupo de apoio a pais e familiares de autistas, alcançam 78 nações. Então nós precisamos de ajuda, né? E as coisas estão ficando cada vez mais difíceis e a gente precisa de ajudadores. A palavra diz que a seara é grande, diz o próprio Senhor Jesus, e poucos são os trabalhadores. Oremos então para que Deus envie trabalhadores para esta obra, e nós precisamos de trabalhadores. Pessoas que estejam dispostas a entregar a vida pelo Senhor Jesus e não em serem servidas pelo Senhor Jesus. Então, a forma de nos ajudar a permanecer está aqui, olha, é com muito amor e carinho que a gente faz, cada uma delas é o próprio apóstolo que produz e eu envio para a sua casa. Assim você me ajuda a continuar na pregação do Evangelho e também a continuar sobrevivendo. Amém? É isso aí, olha, em nome de Jesus. Nós temos todos os tamanhos, é unissex. Essas das crianças eu fiquei apaixonado, são lindas, né? Bom, eu pelo menos achei bem colorida, bem cara de criança mesmo. Muito bacana. Então é isso aí. Boa noite, Silvia, Bruna, Ana Caroline, Derek e Elvira. Nós vamos falar sobre o capítulo 14 de Apocalipse hoje. E é um capítulo que, antes de tudo, eu preciso entender uma coisa. Existem 4 formas de se interpretar o Apocalipse, tá? E, claro, essa divisão é global, né? No mundo teológico, as pessoas dividiram em 4 formas de interpretação. Aí eu vou dizer e você entende aí qual a que você se encaixa. A primeira interpretação, e depois eu vou explicar por quê. Depois não, né? Já vamos falar agora. Porque a gente vai falar dos 144 mil, que a gente já falou lá atrás, mas hoje a gente vai voltar a falar dos 144 mil e vem aquela dúvida. Quem são os 144 mil? Apóstolos, só 144 mil serão salvos? É muito complexo. Mas existem as formas de interpretação. A primeira delas são 4, tá? A primeira é a preterista. É o método preterista, eu vou ler, tá bom? Tá aqui na minha frente, ó. O método preterista considera o contexto histórico na interpretação do Apocalipse, ou seja, muito do simbolismo presente no livro está relacionado aos acontecimentos contemporâneos da época em que foi escrito. No preterismo, muitas das profecias do Novo Testamento já foram cumpridas na destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo e eventos do período da Igreja primitiva. Então, uma forma de interpretar de que o Apocalipse já aconteceu. Tudo aquilo que está escrito já aconteceu um dia. A segunda forma de se interpretar o livro do Apocalipse é a hitogricista de história, né? Então deixa eu ler direito. Interpretação historicista do Apocalipse. No historicismo, as profecias do livro de Apocalipse e outras profecias bíblicas são interpretadas como se fossem se cumprindo ao longo da história. Dessa forma, muitas profecias já se cumpriram, outras estão acontecendo neste momento e outras estão por acontecer. Ou seja, seria como um esboço da história da igreja desde o século I até a segunda vinda de Cristo. A terceira forma de interpretação do Apocalipse é o futurista. Na interpretação futurista, quase tudo no livro do Apocalipse está relacionado aos acontecimentos futuros do fim dos tempos. Para alguns, com exceção de apenas dos 3 primeiros capítulos,
a interpretação futurista se popularizou com o surgimento da corrente escatológica conhecida como dispensionalismo ou pré-milenismo dispensacionalista e que se tornou a principal visão escatológica dentro do movimento pentecostal, ou seja, tudo ainda está por acontecer. E aí a última é a interpretação idealista. A interpretação idealista pode ser definida como totalmente simbólica, na medida em que interpreta toda a descrição presente no livro do Apocalipse como símbolos, verdades ou ideais espirituais, ou seja, nada vai acontecer como está ali, literalmente escrito, mas completamente de forma espiritual. Então é isso. Essas são as 4 maneiras de se interpretar o livro do Apocalipse. É por isso que você vai ver tanta divergência em cursos que você fizer durante a tua caminhada bíblica, né? Qual é a minha forma de encarar? Eu acredito que coisas aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer. É a minha forma de enxergar o livro do Apocalipse. Entender que tudo já aconteceu não consegue entrar na minha cabeça, né? Entender que tudo é um grande simbolismo, talvez, né? Não dá para tirar totalmente, mas algumas coisas, se eu tentar entender tudo como um grande simbolismo, aí eu tenho que deixar de acreditar que algumas coisas já aconteceram, outras estão acontecendo neste momento. Então, eu não me encaixo. Então, a minha forma de enxergar o Apocalipse é essa, que desde a morte de Jesus Cristo e a ressurreição, o Apocalipse começou. E de lá para cá, muitas coisas já aconteceram, estão acontecendo e irão acontecer. Ok? Então tá bom. Vou fazer uma lista de chamada aqui, coloca amém para aqueles que estão aqui assistindo, para eu saber para quantas pessoas eu estou falando ao vivo. E enquanto isso eu vou à leitura do capítulo. Apocalipse 14 diz assim: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que em suas testas tinham escrito o nome do seu pai. Eu ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, forte, né? Quem já foi em cachoeira, cascata, nas cataratas do Iguaçu, não entende o tamanho do barulho, da força, né? Do barulho, do som. E como voz de um grande trovão. Aliás, ontem aqui no litoral, nós tivemos uma tempestade de relâmpagos, né? Não caiu uma gota de água, mas em compensação, centenas de raios. Foi muito interessante. E ouvi uma voz de arpistas, bem contrastando, né? Que a harpa faz um som bem delicado e aí no meio de uma voz muito forte. Então, uma voz de arpista que tocavam com suas harpas e cantavam um canto novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos 4 anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, que são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Então vamos parar aqui um pouquinho. Primeiro vamos falar dos 144.000. Nós já havíamos falado, né?
uma multiplicação lá na primeira interpretação, mas aqui é uma outra interpretação. De 12 vezes 12, as 12 tribos e os 12 apóstolos, lembrando que a numerologia bíblica ela é muito importante, porém não é exata. Exato é o seu significado. Então, 12 tribos, mesmo que não sejam 12, espiritualmente 12. É o número de Deus que trabalha na organização. Apóstolos nunca foram 12, mas 12 é o número da administração. No céu, isso representa as 12 tribos, o povo judeu, Israel, o hebreu e a igreja, tá? Nesse contexto, fala 144 mil judeus. A interpretação aqui são centenas das mais variadas que você pode imaginar. E você tem todo o direito de fazer a sua. Podem ser pessoas que já estavam lá no céu. Porque eles aparecem na visão, no meio das vozes, né? Junto com os anjos. Pode ser também 144 mil que estavam aqui na terra e que não se prostraram nem ao anticristo, nem ao falso profeta. Enquanto havia aquela turma toda voluntariamente sendo marcado com o 666 ou na sua mão ou na sua testa, eles resistiram. Então, pode ser que o número daqueles que resistiram seja 144 mil. Até porque deixa eu ver o que a Cacá falou aqui. Perdão, apóstolo, tua neguinha vai falar. Você disse que não eram 12 apóstolos, isso? Então quantos eram? Ora, pois, minha negrinha, Ana Caroline. Assim, 12 eram os discípulos de Jesus, né? Eles caminharam como discípulos de Jesus até que Jesus morreu. Antes da morte de Jesus, o que aconteceu com Judas Iscariotes? Se suicidou, morreu. Passaram a ser 11. Quando Jesus ressuscita, então, ainda nos evangelhos, ele dá o envio, ele passa 40 dias aqui na terra. Mais de 500 pessoas tiveram acesso a Jesus enquanto ele estava na terra depois de ressuscitar. E quando ele está subindo ao céu é que ele dá o envio. Ide por todas as nações, batizai-os e fazei discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é dado o envio. Apóstolo significa enviados. Enviados foram 11. Logo depois disso, Cacá, eles jogam sorte, né? Naquela época, tudo é uma questão de tradição. A gente vai vir aqui e pegar no Brasil, a maioria das religiões, elas vão criticar a forma como Matias foi eleito. Mas o que acontece? Na própria roupa do sacerdote judeu, tinham duas pedras, Urim e Tumim. Era o sim e o não de Deus. Tudo que eles perguntavam para Deus, uma resposta positiva ou negativa, era dada através da sorte lançada com aquelas duas pedras, Urim e Tumim. Então era algo perfeitamente agradável ao Senhor. E quando a gente está falando aqui que Judas morre e ficam 11 discípulos, 11 apóstolos, né? E os 11 foram enviados. E logo ali no comecinho do livro de Atos, Lucas escreve dizendo que eles lançam sorte depois de escolherem entre todos os 70 que estavam ali, mais até, né? 2 homens que tinham caminhado desde o início com eles. Porque existiam 12 discípulos mais próximos, mas existiam outros. Por exemplo, o primeiro envio de evangelismo foram 70, de 2 em 2, né?
Se for ficando complicado, me interrompe para eu te explicar, tá bom? Aí eles lançam sorte, porque eles ainda têm todo um costume judeu. Eles pegaram, eu me esqueci o nome do... A gente até pegou outro dia, oh meu Deus, é que eu não estava preparado para falar disso, mas pegaram um homem também que caminhou reto, santo, conhecedor da palavra, caminhou com Jesus desde o início, e Matias, que alguns estudos levam a crer que Matias era Zaqueu, tá? Eles lançam sorte e a sorte cai sobre Zaqueu, ou sobre Matias. Matias, então, passa neste momento a ser o 12º apóstolo. Mas aí, no decorrer, Tiago, por exemplo, que era irmão de Jesus, mas que enquanto Jesus era vivo não era seguidor de Jesus, ele se converte. Não só se converte, como se transforma apóstolo e líder dos apóstolos, liderando a igreja de Jerusalém. Então, num espaço curto, já somos aí 13 apóstolos. Depois surge Barnabé. Barnabé que tinha a sua igreja em Antioquia. E você só vai entender que que Barnabé é apóstolo nas cartas de Paulo. A primeira missão de Paulo não é enviado como apóstolo. Paulo é enviado como discípulo de Barnabé. Barnabé era o apóstolo da missão. Então a primeira missão evangelística de Paulo não era de Paulo, era de Barnabé. A partir da segunda missão, sim. Aí o apóstolo Paulo já é recebido pelos outros. Nós já estamos falando aí de 15 apóstolos. E depois o apóstolo Paulo, no final, ainda vai nos falar de apóstola, Ferbes, ainda vai falar vai dar nomes de muitos outros. Se a gente contabilizar, na nossa playlist de estudo bíblico tem lá apóstolos e eu falo sobre todos eles. E só no tempo de Jesus passa de 30, não é? Depois, quando Constantino toma posse da igreja, aí ele mata o nome apóstolo e substitui por papas. Né? O papa passa a ser o único apóstolo para eles, né? E passa a surgir uma série de bispos que, na verdade, ocupavam na igreja romana de Constantino a posição de senadores. Mas 12 apóstolos nunca chegaram até chegou, num pequeno momento, em que Matias tira a sorte e ele é eleito ali, né? Pela sorte. Mas foi um espaço curto, porque inicialmente foram enviados os 11, Matias entra e depois já vem Tiago, Barnabé, Paulo e tantos outros pela frente. Tá? Deu para entender? Ou foi confuso? Se foi confuso é porque eu não estava preparado agora para falar sobre isso. Mas diz aí, se ficou confuso, você me avisa, tá bom? Mas o número administrativo de 12, ele não vai fugir. Ele sempre vai ser. Até a própria Bíblia vai dizer, o nome dos 12 apóstolos eram. E vai colocar Judas no meio, só que Judas morreu antes. Tá? Nas 12 tribos, se você for estudar, você vai ver que são 12 irmãos. 12 filhos de Jacó, né? Mas alguns deles não recebem uma só terra. É que agora não é momento de falar sobre isso. Mas o 12 é um número. No número de Deus é 12, é o número administrativo. Tá? As 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, e aí toda a configuração do mundo espiritual vai ser feita através disso. É tão importante essas coisas se cumprirem que Jesus entra em Jerusalém. Né? Tem uma passagem que o Senhor ele entra em Jerusalém montado num jumentinho. E por que ele fez isso? Porque a profecia dizia que o Messias entraria em Jerusalém montado numa jumentinha. Então, para se cumprir a escritura, Jesus
faz exatamente da forma como estava escrito. Entendeu? Então ele trabalha para fazer com que se cumpra a palavra de Deus. E isso é maravilhoso. A Silvia falou que deu para entender bem. Então 12 é apenas um número administrativo. Sim, 12 é o número de Deus. Tá bom? Como eu te disse, nós tivemos e temos até hoje, nós temos milhares de apóstolos. Por quê? Porque a maldição da igreja romana ruiu. A gente vai falar hoje sobre a queda da Babilônia. Então, começaram a surgir um movimento no mundo. O primeiro novo apóstolo, né, foi um menino americano que ele diz que ele teve uma visão e ele passa a pregar o evangelho como um apóstolo. E dali ele passa a gerar discípulos que hoje estão espalhados pelo mundo inteiro. A gente pega aí poucas décadas atrás, não existia apóstolo pregando. Aliás, a gente pegava igrejas bem tradicionais, maravilhindas, como a Assembleia de Deus, por exemplo, não tinha nem bispo. O teto da igreja era pastor, né? Mas com esse movimento todo, a gente tem igrejas de Assembleias de Deus com apóstolos à frente. Tudo é uma questão de entendimento. Quem é o apóstolo? O apóstolo é o camarada que abre as igrejas, que funda, que arrebanha o povo. Não é necessariamente o pregador. Não é necessariamente a pessoa que vai estar ali, como o apóstolo Paulo não estava ali, nem nenhum dos apóstolos. Eu acho que o apóstolo mais presente era Tiago, mesmo em Jerusalém, porque era meio que uma sede. Jerusalém e Éfeso era o lugar onde os apóstolos se reuniam. Mas, fora isso, os apóstolos estavam sempre juntando gente e fazendo igreja. E o povo que era arrebanhado tratava de fazer a expansão da igreja. Existe até um ditado na igreja que é assim: apóstolo não reproduz ovelha. Quem reproduz ovelha é ovelha com ovelha, né? Então o trabalho do apóstolo é fundar. A partir dali são as próprias ovelhas que se multiplicam, tá? Então, para Deus, 12. Agora, se vai existir como hoje milhões, é uma consequência de uma árvore extremamente frutífera, tá? 12 é o número administrativo. Exatamente. E nunca foram 12. Assiste lá o estudo bíblico que você vai ver. E provavelmente alguns irmãos aqui, mais tradicionais, nessa hora estão com uma faca no dente, falando: se eu pegar esse apóstolo, eu corto o pescoço dele. Mas eu te entendo, meu irmão. É difícil mesmo, quando a gente é doutrinado, né, numa visão, entender novas situações. Graças a Deus, Deus me deu essa condição de entender e me relacionar bem e aceitar, entender o que é visão. Você olhar uma pessoa como Edir Macedo e entender que ele é um bispo, não é. O trabalho dele é um trabalho de apóstolo, não é trabalho de um bispo. Mas qual o entendimento dele do evangelho? O berço que ele veio não foi um berço que ensinou sobre o apostolado, e sim que o teto era o episcopado. Então, ele parou no bispo. Mas espiritualmente, Edir Macedo não é um bispo, ele é um apóstolo. Não estou aqui falando se você gosta ou deixa de gostar. Eu estou falando que uma pessoa que abre milhares, é um apóstolo. Tá? Não dá para diferenciar o trabalho que o Valdomiro faz, que o Estevão faz, que o Macedo faz, que o Rina fazia, né? O saudoso irmão Rina, que está nos braços do Senhor, que tem tantos outros, né, que eu não vou ficar lembrando agora. Mas tudo é uma questão de entendimento. Há as igrejas que entendem que o seu líder maior é o pastor, não é? Amém? Entendamos. Caminhamos juntos. Qual é o problema? A pessoa pensar diferente de mim, desde que não esteja dentro da minha casa, não tem problema nenhum. Porque o problema é a casa dividida.
Agora, dentro de cada casa, existe a sua visão, a sua forma de educar. Na Congregação Cristã do Brasil, que é uma igreja sensacional, as nossas irmãs não cortam o cabelo. E a gente já falou sobre isso. A gente vai criticar? Não, admirar. Porque essa oferta que elas entregam, talvez você que está me ouvindo não teria a força de entregar. Não é? Então, não é questão nem de estar certo ou de estar errado, é uma consagração. E olhamos, entendemos e respeitamos. Tem coisa que não dá pra gente entender, umas danças, uns batuques, uns negócios, o que também não quer dizer que tá errado, agora é difícil entender. A gente vai ficando velho, vai ficando mais difícil de entender algumas coisas, né? Mas, bom, deixa, não vou falar nada. Vamos lá. Então, nós estávamos falando aqui do número administrativo. Então, uma das coisas que você vai aprender durante a vida, lembrando que esse curso de Apocalipse é o básico do básico, a gente não vai se aprofundar em coisas muito escatológicas, né? A gente vai ir bem rasinho para você ter uma noção do que é. Então, alguns vão dizer que é a multiplicação de todo o povo, simbolicamente, 1000, uma totalidade, uma grandiosidade. Então, 12 vezes 12 com 1000, né, que vai dar os 144 mil, se eu não estiver errado de matemática. O 1000 é a grande quantidade de cristãos e judeus que vão estar no céu. Uma forma interpretativa. Outra é a primeira que eu dei. São aqueles que resistiram e não receberam a marca da besta. Lembrando que a grande maioria da população voluntariamente vai receber a marca na mão ou na testa, né? Então, esses são os 144 mil que a Bíblia cita. E dá uma característica deles de que eles não se relacionaram com mulher. Oh, meu Deus! Então quer dizer que vocês, mulheres, são a causa do mal da humanidade? Quer dizer que o homem que toca em vocês, pronto, acabou? Lógico que não. A gente só aqui, ó, até o capítulo 14, a gente já viu várias visões de mulheres. A gente teve visão de prostituta, a gente teve visão de mãe, a gente teve visão de uma mulher que surgia, de outra que fugia. Não, a mulher é um símbolo. A visão que João está dando aqui são homens que não se contaminaram com a mulher. A mulher é o envolvimento, é um símbolo, não é o ser, não é o sexo. É o envolvimento íntimo com esta religião do falso profeta, do anticristo. Sabe, é o envolvimento íntimo. Quando a gente vê algumas igrejas evangélicas onde existe uma grande histeria pela placa da igreja que se serve. Não de todos, mas de muita gente. Isso é um envolvimento íntimo, não é? Eu amo tanto... Não, estou falando que tá errado, estou falando de envolvimento, tá? Não estou criticando ninguém, não. Mas isso é um envolvimento íntimo. Eu defendo com a minha vida, né? Então isso é simbolizado como o sexo com a mulher. Eu preciso dar um outro exemplo aqui para não ficar parecendo que eu falei que a pessoa que está misturada com a religião evangélica é o que se misturou com essa mulher do Apocalipse. Não, eu estou dando só um exemplo. A pessoa ama tanto a coisa de uma tal forma, é tão íntimo o envolvimento dela, é como se fosse uma só carne. O homem, quando se deita com uma mulher, ele não se faz uma só carne. Quem deu o sexo para o homem foi Deus. E Deus deu o sexo para o homem como fonte de prazer, de multiplicação, de alegria, de felicidade. Em nenhum momento a Bíblia condena o sexo marido e mulher. E vamos aqui polemizar, e a religião, ela vai te falar, e tá certo, tem que falar mesmo. É uma forma de proteger principalmente a mulher, né? Mas quando se fala em casamento, não é papel assinado, irmão. Não entra nesse negócio. Não, entra. Se o teu pastor falou, obedece. Mas pensa
Casamento não é papel assinado. Também é, e é importante. Principalmente para a mulher. Na caso de separação, seus direitos. Né? Você não tem que ficar correndo para cima e para baixo. Não. Papel assinado, passa o nome. Homem que é homem. O que o homem faz? O homem, ele pega a primeira coisa. Eu dou meu nome para a família. Acabou. A minha mulher tem o meu nome. Ponto final. É isso que o cristão pensa. Né? Meus filhos têm meu nome. Tem de preferência o nome da mulher e do... Né? Junta. Não é uma questão de entendimento, não. É uma questão de lógica. Mas, casamento, isso tudo carnalmente. Tá bom? Carnalmente. Espiritualmente, o casamento não é necessariamente a assinatura de um documento. Por quê? Porque isso é uma discussão que nós já tivemos aqui, eu explicando para você que o casamento no Brasil, se eu não me engano, foi instituído em 1890. E antes disso, todo mundo era fornicador, porque quem faz sexo fora do casamento é fornicação, né? Ou antes do casamento. Não, fora do casamento é adultério. E antes do casamento é fornicação. Então, não tinha casamento, todo mundo estava condenado? Claro que não. É o voto. O voto para Deus é maior do que qualquer papel assinado. A palavra de Deus é tudo. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Então, quando duas pessoas se unem em casal, né? Tem gente que já mora junto há 10, 15 anos. Você vai falar o quê? Que não é casado? Que tá vivendo em fornicação? Eu respeito a tua forma de pensar, mas pensa um pouquinho melhor. Né? Imagina, nem todo mundo não casou porque não quis só. Então, tem gente que é safadinho, né? Principalmente homem. Tem homem que é safadinho. Não casa porque sabe que tá se resguardando de alguns direitos. Agora, outros não. Outros não têm condição. Né? Casar não é barato. Mesmo que você diga, não, você vai no cartório lá e tem casamento gratuito. Mas não é só isso, né, meu irmão? Não é só isso. Mas o casamento não é só a assinatura de um papel. Porém, não negue que a assinatura do papel, já que desde 1890 existe a lei do casamento no Brasil, então, se você ama a sua mulher, case-se com ela. Ok? Passe para ela todos os direitos que um homem pode ter. Homem, você corre o risco? Corre. Você corre o risco de quebrar a cara? Corre. Corre o risco de tomar um golpe? Corre. Mas é quem te justifica? Não é Deus? Então cabe a você ir fazer o que é certo. Para Deus. Então você vai até o cartório, faz uma festinha bonitinha, não precisa gastar muito, e casa. Vai ser uma segurança, vai ser uma bênção. Deus vai se agradar. Se não quer agradar a Deus, vai lá e faz. Agora, só não diga que está em fornicação, em pecado, uma pessoa que está casada há 5, 6, 10, 15, 20 anos. É casamento. Perigoso. Bem perigoso, principalmente para a parte mais frágil. Hoje em dia a gente não sabe qual é a parte mais frágil, né? Existem mulheres hoje que comandam financeiramente a casa. E o marido hoje cuida da casa e dos afazeres. Principalmente da pandemia para cá. De qualquer forma, o casamento dá uma segurança, dá uma base, né, que você precisa ter. Ok? Então esse envolvimento aqui, não se envolveram sexualmente com mulher, não é mulher, carne e osso, pelo amor de Deus. Não vai a partir de hoje declarar o seu celibato. Né? O apóstolo Paulo ele diz, olha, melhor é não casar. Por quê? Porque o casamento dele não foi legal. Principalmente depois que ele se converteu. E você vai entender também que depois que você se converte, o teu casamento tem
bagunçada, porque o teu marido não casou com uma mulher crente. Aí você vira crente, muda um monte de coisa, tem uma crisezinha aí, mas Deus está à frente, não se preocupa, vai que vai, Deus é contigo, amém. Mas Paulo foi embora e não se fala mais da mulher dele, nem da mulher de Pedro. Então Paulo diz, ó, eu aconselho vocês não casarem, casem-se com Cristo, mas para que vocês não caiam em prostituição, ou seja, saiam fazendo, a tua carne pede. Existem pessoas que se controlam sexualmente, outras não. Existem pessoas que conseguem passar longos períodos sem atividade sexual, outras não conseguem. Ah, apóstolo, isso é espiritual, vai orar. Tá, respeito a tua opinião, mas aqui eu não vou falar isso, tá bom? Eu vou dizer que existem pessoas e pessoas. Por isso o apóstolo Paulo diz, se você puder, fica solteiro. Agora, se você vai se entregar à prostituição, melhor que case. É melhor que você tenha uma esposa, um marido, constitua uma família e ali fique tudo em santidade. Porque esse negócio de ficar embalada, ficar com um, ficar com outro, namora com um 6 meses, namora com o outro mais 6 meses, isso aí não é definitivamente, não agrada a Deus. Deus é Deus de aliança. Aprende uma coisa, Deus é Deus de continuidade. Deus abençoa tudo que tem continuidade. Tudo que rompeu, feriu a Deus. Deus não gosta de nada que se rompa. Porque a aliança não rompe. A aliança, você pega a aliança do teu dedo e você olha, você não sabe onde começa, onde termina. Então Deus é Deus de continuidade. E se rompeu essa trajetória, que jamais parta de você. Certo? Então, falando de muitas coisas que não tem a ver com o Apocalipse, mas para te explicar essa questão da mulher. Não tem nada a ver com celibato, tá bom? Então, pode continuar amando a tua esposa e você amando o seu marido à vontade, sem moderação, e vai ser sempre uma grande bênção. Vamos seguir. Versículo 5 diz, da sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. No 6, e vi outro anjo voar pelo céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe a glória, porque é vinda a hora do juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Tenho que parar aqui. Nesse momento está tendo um carnaval na terra. Está tendo uma festa, né? O anticristo e o falso profeta estão certos de que eles venceram. Mas o mundo espiritual está se preparando para a retomada. Certo? Então, ainda há um povo que resistiu. Então vem a voz do anjo. E essa voz, ela pode não ser audível. Audível que se fala? Eu acho que sim. Pode não ser de forma auditiva. Pode ser algo que brote no coração, mas esse anjo ele vem dizendo, ainda dá tempo. Adorem ao Senhor, convertam os seus corações e se arrependam. Olha que até o último momento, a gente está aqui quase. Jesus está na porta, agora sim, está na porta. E ainda tem um anjo dizendo, se arrependam que dá tempo. Vocês estão vendo que vocês foram pelo caminho errado. Se ainda assim, nesse momento, vocês quiserem, tem salvação para vocês. Seguir. E outro anjo seguiu dizendo, caiu a Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho e da ira da sua fornicação. E seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na sua mão, também este beberá o vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todos sempre e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem,
e aquele que receber sinal do seu nome. Então, vai ter uma segunda chance para aqueles que não tiverem a marca. Os que receberam a marca já era. Não tem como tirar, tá? Porque são dois povos marcados. Tem os que estão resistindo, que estão marcados pelo Cordeiro, e tem os que têm a marca da besta. Então essa é a guerra na Terra hoje. Grande maioria está servindo ao anticristo e ao falso profeta. Mas ainda existem os resistentes, vamos dizer assim. Versículo 12, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, eita papai, olha quem tá chegando aí, hein? E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Oh, meu Deus, chegou a hora. E olha só, quem já trabalhou no campo aqui? Como é que se faz poda? Lembra que Jesus disse que a gente poda a árvore para ela dar mais frutos? Não se poda a árvore com foice. Com foice se arranca. E Jesus vem com uma foice na mão, porque agora é hora de fazer justiça. Vai haver um grande derramar de sangue. A terra que é marcada pelo sangue de cristãos, de servos de Deus, durante toda a sua existência, agora vai ser lavada com o sangue de ímpios. Presta atenção, vamos seguir. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a sua foice e cega, a hora de cegar já é vinda, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a foice na terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo, que está no céu, outro anjo, qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda, a vindima, os cachos da vinha da terra, porque as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e tirou-as do grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Meu Deus do céu! Foi um rebento! Meu Deus, não dá nem para imaginar essa cena. Escorreu 6.600 estádios, é coisa, hein? É um mar de sangue. Lavou a terra. Deus do céu. A gente não pode dizer que aviso não faltou. Desde que Eva comeu a fruta lá no paraíso, que Deus avisou. Depois daquilo, de lá para cá, é um aviso constante. Arrependei-vos e servi, obedecei, arrependei-vos, arrependei-vos. Agora, chega no último instante. O Senhor ainda diz, dá tempo. Se arrepende. E muitos vão morrer na carne, mas terão a sua salvação. Benditos aqueles que morrem, disse aqui. Benditos aqueles que estão mortos, porque morreram em Cristo.
morreram defendendo a sua fé, morreram defendendo aquilo que acreditavam. Nem a ameaça às suas próprias vidas fizeram com que eles retrocedessem. Então a gente chega agora, meu Deus do céu, no capítulo 14 e na hora H, né? No momento em que aquilo que todo mundo diz, Jesus está voltando. Algumas pessoas não têm a mínima ideia do que elas dizem quando elas dizem Jesus está voltando. Em que cenário, em que momento e de que forma Jesus vai voltar? E fazendo o quê? Sabe o que as pessoas, para terminar esse estudo aqui, o que a grande população mundial não entende? Que Jesus não é mais o que esteve aqui. Não é. A versão Jesus, século I, né? Aliás, século -4, que foi o ano em que Jesus nasceu, ano 4 antes de Cristo, é Jesus Cordeiro. Cordeiro. Ele veio para morrer. Ele veio para ser judiado, ele veio para ser maltratado, ele veio para morrer. Mas, como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. O Cristo morto e ressurreto não é mais o cordeiro, é o leão. Agora nós estamos falando do Senhor dos Exércitos. Agora a gente está falando do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora a gente está falando do Jeová Sebaol, Deus da guerra. Agora a gente está falando do Deus da justiça, do grande rei. Não é mais a imagem do Cristo que veio para salvar. Agora ele veio para fazer justiça. É diferente. É bem diferente. E tem muita gente que fica, Jesus voltar. Jesus está voltando. Não vejo a hora de Jesus voltar. Meu irmão, recolhe a tua roupa do varal. Põe a tua casa em dia. Você não sabe muito bem o que você está falando. Não é? Se prepara aí para o arrebatamento, embora a Bíblia não diga isso, mas fala sobre o subir da igreja e não queira ver Jesus voltar. Não queira ver Jesus voltar. Não queira estar aqui quando ele voltar. Porque não é mais o camarada que tomou um tapa na cara e quem te bateu. Não é mais aquele que apanhou o dia inteiro. Não é mais aquele que carregou a própria cruz. Não, agora é o rei. Agora é o rei. Agora é o grande guerreiro. Agora é a justiça, a luz do mundo. Agora é o Deus. Não é mais o Deus, o homem, 100% homem. Agora é o Deus, 100% Deus. 100% rei, 100% guerreiro, 100% justiça, 100% cumprimento da palavra. Então, por favor, não fica nessa ideiazinha romântica de que Jesus vai vir do céu. Amados, queridos, por aqui. Não, meu irmão. Vai vir num rebento. Vai vir e vai derramar sangue. Vai, irmão. Vai. Olha, não queira estar lá para ver. Não queira estar na grande tribulação. Porque esse tempo em que nós estamos falando agora, de que na terra o anticristo e o falso profeta estão reinando e estão judiando ainda daqueles que estão resistindo, calma lá. Já está sentado na nuvem com a foice na mão. Não queira estar. Não queira estar. Então paga o teu preço, paga a tua santidade, obedece, irmão. Não corre o risco. Fica com essa ideiazinha do Jesus loirinho de olho azul, pregado no madeiro da igreja romana, porque não tem nada a ver com isso. Nós estamos falando de um Deus guerreiro, que vai voltar para fazer a justiça do seu povo que foi maltratado. Ele deu um exemplo lá no Egito, usando um só homem, Moisés. Um só homem.
Moisés lançou 12 pragas e a última foi a morte de todos os filhos mais velhos. Ele já demonstrou, não brinque com o meu povo. E tem muito servo de Deus sendo envergonhado. Tem muito servo de Deus sendo injustiçado. Tem muita gente brincando com a igreja. Tem muita gente zombando e fazendo da vida o que bem entende, envergonhando o evangelho. Corrige a tua vida. Porque a hora que ele sentar na nuvem... Eu tava vendo aquele Serjão dos Foguetes. Ele é ateu. Mas batizou todos os seus filhos. E ele tem explicação para tudo. Cientificamente, ele tem explicação para tudo. E eu gosto muito. Principalmente quando é um cético que fala, né? Eu fico lá observando. E o último vídeo, um dos últimos que ele fez... Porque perguntaram muito para ele, eu não sei quem aqui acompanhou, quem viu, diz aí que viu, por favor, a nuvem que caiu do céu. Um grupo de trabalhadores estavam trabalhando e uma nuvem começou a cair do céu. E aí ficou todo mundo espantado, com uma nuvem caindo. E aí eles saíram, os trabalhadores correndo. Quem ainda não viu essa cena, joga aí no YouTube e você vai ver. Viralizou. E eles correm e pegam aquele pedaço de nuvem. E aí perguntaram pro Serjão dos Foguetes, que é ateu, que é cético, o que era aquilo. Ele falou, olha, o que eu tenho visto acontecer nestes últimos tempos, não dá para explicar. Uma coisa parece que está ficando clara. Algo está para acontecer. Fica aí com essa palavra. Tá? Não. Não era fake, não. Era real. É real. Tem muita coisa acontecendo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que eu estarei aqui sexta-feira que vem às 8 horas da noite, se Deus assim permitir, para o capítulo 15 de Apocalipse. Amanhã, às 6 horas da manhã, a diaconisa Silvia faz a oração da consagração do dia. Eu, às 8 horas da noite, estou na live do grupo de apoio a pais e familiares de autistas nascidos para vencer. E domingo, ainda preciso ver o horário, mas provavelmente às 8, acho que às 8, o nosso culto. Mas eu ponho lá antes, tá bom? E é isso. E esse vai ser o nosso fim de semana abençoado, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Fiquem todos com Deus. A gente se vê por aí. Beijo, fui, tchau!